Êxodo 17, verso 1 ao 7. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, nossos filhos e nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Assim diz a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Santo Pai, tua palavra foi lida, e nós, ó Deus, carecemos do teu Santo Espírito, para que nós entendamos a tua palavra. Usa o teu servo, Senhor. Usa o teu servo para que ele fale a tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, muitas vezes nós temos dificuldades de atribuir certas coisas a Deus. Nós, quando somos abençoados ou quando nós recebemos uma bênção aos nossos olhos, automaticamente nós dizemos: Deus me deu. Mas quando algo ruim acontece conosco, que aos nossos olhos é ruim, nós atribuímos ao diabo ou qualquer outra coisa e esquecemos por um momento da soberania de Deus. Esquecemos que as mãos de Deus dirigem o nosso destino. Quando tudo está bem, nós cantamos alegremente: As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. Nós cantamos felizes. Contudo, quando as coisas saem do nosso controle e Deus faz ou permite que algo ruim aconteça conosco, nós temos dificuldades com isso. Hoje, irmãos, eu gostaria de trabalhar, baseado neste texto, o seguinte tema: quando Deus nos leva ao deserto. Quando Deus nos leva ao deserto. No sermão passado, os irmãos ouviram a mensagem pregada pelo reverendo Ageu, que falou sobre quando o amargo vira doce. Vimos a provisão de Deus transformando águas amargas em águas doces. Na sequência do texto, nós vemos Deus ainda providenciando ao povo o maná e as codornizes. E desta feita o povo agora estava pensando: Deus vai nos conduzir para algo melhor. Mas Deus levou as coisas do início. Deus levou as coisas do início e queria ensinar o povo mais uma vez. Quando Deus nos leva ao deserto, irmãos, em primeiro lugar, não contenda com o Senhor.
Quando Deus nos leva ao deserto, não contenda com o Senhor. Não se rebele, não tente argumentar com o Senhor. Quando Deus nos leva ao deserto, não contenda com o Senhor. Qual é o propósito de Deus ao levar o seu povo ao deserto? Ele mesmo diz, ele diz assim, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus conduz o seu povo para que eles passassem por dificuldades, para que o povo fosse purificado das suas impurezas que absorveram no Egito. Imaginem, irmãos, o povo ficou muito tempo no Egito e certamente eles não estavam acostumados com a providência de Deus. O Egito, uma terra farta, se eles estivessem com sede, eles poderiam recorrer ao Nilo. Se eles estivessem com fome, eles poderiam ir às plantações. E o Egito, de certa forma, causou uma dependência deles, que eles esqueceram da provisão de Deus. Então o Senhor os conduz ao deserto para purificá-los. Quando o Senhor nos leva ao deserto, nós não devemos contender. Olha o que diz no verso 1, meus irmãos. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Se você está com uma caneta, grifa, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Aqui essa expressão, meus irmãos, segundo o mandamento do Senhor, literalmente é pela boca do Senhor. E essa expressão, pela boca do Senhor, ela só aparece uma vez em Êxodo e é aqui. Então, observem que essa expressão, segundo a ordem do Senhor, segundo o mandamento da boca do Senhor, deixa claro que quem conduziu o povo para aquele local onde não tinha água foi o próprio Deus. Foi Deus. Não foi o diabo, mas foi Deus, na sua soberania. E o texto deixa claro, e não havia ali água para beber. E não havia ali água para beber. Amados, já que de início nós podemos aprender algo valioso. Preste atenção, Deus levou o seu povo amado ao deserto. Deus, o próprio Deus, levou o seu povo ao deserto. A Escritura nos diz que Moisés, ele é um modelo de alguém maior, de uma pessoa maior, que é o próprio Cristo. E semelhante a Moisés no deserto, Jesus também, após o seu batismo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali, no deserto, Jesus foi tentado, foi provado. E olha o paralelo, irmãos. Quando o Espírito Santo leva Jesus ao deserto, quem leva Jesus às alturas e mostra todas as riquezas a Jesus? O diabo. Muitas vezes, irmãos, nós criamos um Deus na nossa cabeça. Nós criamos um padrão e exigimos que Deus faça segundo as nossas ordens. Mas, às vezes, sim, Deus nos leva ao deserto. Percebem, irmãos? Onde você tem pensado que Deus quer te levar? Deus, às vezes, nos leva ao deserto para purificar a nossa fé. Na sua soberania, Deus trabalha em nós. E se você gastar um tempo para conversar com pessoas que passaram, pessoas crentes, que passaram por grandes tribulações, você perceberá o quanto essa pessoa cresceu. Quantas pessoas ela pregou o Evangelho. O quanto Deus trabalhou no coração dela. Onde você tem pensado que Deus quer te levar? Para as riquezas? Para as alturas? Para a glória? Ou ao deserto?
para purificar a sua fé. O texto continua, meus irmãos, dizendo que o resultado de Deus conduzir o povo ao deserto foi contenda. Contendeu, pois, o povo com Moisés. Grifa também, irmãos, aqueles que estão anotando, essa palavra contendeu. Ela aqui no nosso texto, ela é chave, tá? Contendeu o povo com Moisés. Irmãos, aqueles que tiverem ideia, sabem de que às vezes nós, por uma pequena coisa, nós contendemos. Principalmente com as pessoas que estão próximas de nós. E aqui o povo, ao ser conduzido por Deus ao deserto, ele começou a se queixar contra Deus. E contenda aqui, meus irmãos, tem um sentido de argumentar, como se num tribunal você levanta os seus direitos por aquilo que você foi injustiçado. É isso que o povo diz, olhem no verso 3, no verso 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Esse verbo tem a ver com fazer uma queixa com alguém que foi ofendido, como se fosse um processo judicial. Ou seja, Moisés, a gente foi injustiçado, Moisés, a gente saiu do Egito, estava tudo bem, mas não está dando certo. Você nos trouxe para um lugar onde não tem água. Nós queremos os nossos direitos. Se fosse trocar nas palavras que nós usamos hoje, eu vou abrir um processo contra você, Moisés. Vou processar você, Moisés. Querendo argumentar com Moisés. E Moisés, ele é sábio, irmãos. Ele diz que, ele responde essa indagação, essa contenda, dizendo: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Moisés ali como representante de Deus. Quando o povo se dirige a Moisés, reclamando da direção que Moisés levou o povo, eles automaticamente estavam brigando, se rebelando, contendendo, brigando com o Senhor. Se rebelando contra o Senhor que tirou eles do Egito. Quando o povo se dirige a Moisés, ele automaticamente mostra para o povo que quem conduziu eles ali foi o Senhor. E o que significa aqui, amados, quando Moisés diz: por que tentais ao Senhor? Esse verbo significa pôr à prova para determinar as qualidades de algo. Ou seja, o povo queria saber se de fato Deus era bom. Não bastava o Senhor ter os tirado do Egito com as pragas, ter aberto o Mar Vermelho, ter mandado maná, codornizes. O povo ainda queria mais. Será que o Senhor é bom mesmo? Será que Deus é perfeito? Será que Deus, Ele nos ama? Tentar ao Senhor é isso, meus irmãos. É duvidar da bondade de Deus. É duvidar daquilo que Deus já disse. É duvidar que Deus é bom, mesmo diante das maravilhas que Ele já fez. E é isso que o povo estava fazendo. Amados, entendam uma coisa. Deus provar os seres humanos, está tudo bem, Ele é Deus. Ele conhece todas as coisas. Nós que não nos conhecemos. E Deus às vezes nos leva ao deserto para que nós conheçamos quem nós somos, pecadores, fracos e que dependemos de Deus. Mas observem, aqui, o povo quer ser Deus. Eles querem provar Deus. Eles querem colocar Deus à prova. Eles querem avaliar se Deus é bom ou não. Mas eu não entendi. Alguns podem estar perguntando. Em Malaquias 3,10 o Senhor diz:
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento à minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Ué, o Senhor não está dizendo para nós provarmos Ele diante dos dízimos, das ofertas? Amados, o problema está quando fazemos uma aposta com Deus segundo as nossas regras. Quando nós pedimos que Deus faça segundo a nossa vontade. Se Deus não fizer o que nós achamos que Deus tem que fazer, então Deus não está conosco. Observe como isso é perigoso, como isso é tentar ao Senhor e é abominável. Seria como se nós estivéssemos dizendo para Deus: Deus, pule as argolas quando eu mandar, tá bom, Deus? Quando eu falar, faz isso. Quando eu falar, Senhor, faz aquilo. Isso é tentar a Deus. E é o pecado que estava nos nossos pais, Adão e Eva. Eles queriam ser como Deus. Eles queriam ter a autonomia de Deus. E nós também, às vezes, somos tentados a fazer isso com o Senhor. Se Deus fizesse tudo que nós mandássemos, Senhor, se Tu estás comigo mesmo, me dá um sinal. A soberania não estaria nas mãos de Deus, mas estaria em nossas mãos. É como alguns afirmam: Deus, se o Senhor existe, manda um raio na minha cabeça. Muitos afrontam o Senhor. Mas você se acha tão especial assim para Deus gastar um raio com você? Não é assim. Deus é soberano, Ele age segundo a sua vontade. Na dificuldade, Deus nos prova, mas alguns querem fazer o mesmo com Deus. Não é assim, meus amados irmãos. Quantas vezes nós também tentamos ao Senhor? Quando Deus nos leva ao deserto, nós queremos argumentar contra Deus. Falamos: Senhor, por que, Senhor? Que dificuldade é essa? Que necessidade é essa? Nós queremos de alguma forma: Deus, se o Senhor realmente está comigo, faz isso. Amados, a própria Escritura, ela é uma luz para que nós entendamos a passagem que nós estamos estudando. E no Salmo de número 81, o salmista diz assim, que o povo clamou na angústia e o Senhor os livrou. Do recôndito dos trovões, o Senhor respondeu. E o Senhor experimentou o povo nas águas de Meribá. Ali neste momento aqui, Deus conduziu o povo ao deserto para experimentá-los, para prová-los. Depois, em Deuteronômio, o Senhor também, Moisés alertou o povo: não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Amados, Deus nos leva ao deserto. E nós precisamos confiar nele plenamente. Nós precisamos confiar que Ele é suficiente a nós. E não tentar ao Senhor. E não querer colocar regras para que o Senhor siga segundo a nossa vontade. Deus é bom, amados irmãos. E a sua misericórdia dura para sempre. Confia, descansa, espera. A palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Você está no deserto. Se o Senhor te conduzir para o deserto, olha para a coroa da vida. Olha para a recompensa que Deus pode te dar. Quando Tiago escreveu essas palavras, muitos crentes estavam sendo perseguidos. Alguns crentes tinham alta posição social e passaram a ser perseguidos. E eles pensaram: nossa, por aceitar a Cristo, eu estou sendo perseguido. Tiago os adverte: fiquem felizes por isso, confiem em Deus. O mal que acontece nas suas provações não é culpa de Deus, é culpa do nosso pecado, é isso que Tiago diz. Ele diz que ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, pois a Deus ninguém tenta.
O pecado que nós cometemos em meio às provações é culpa do nosso pecado, nosso coração fraco. No meio das provações, o Senhor nos ensina a orar mais, a pedir perdão, a recorrer à ajuda. E nessa mesma passagem, alguns irmãos estavam preocupados. Poxa, o Senhor me conduz a provações. Será que Deus é bom? Tiago afirma: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus é bom. Amados, no deserto, não contendam com o Senhor. Não briguem, não se rebelem. Creiam, Ele é bom. Como diz Tiago, não vos enganeis, meus irmãos. Não deixem as provações, a falta de água, a falta das coisas essenciais. A água é uma necessidade essencial, mas o Senhor está conosco. O Senhor vai providenciar. A palavra de Deus constantemente diz que Deus nos leva a situações difíceis para provar a nossa fé. E a linguagem que a palavra de Deus usa é a do ourives. O ourives leva o ouro, a prata, para o fogo em uma alta temperatura, para que as impurezas do metal saiam e ele seja purificado. E assim Deus faz conosco. Às vezes nós passamos por situações difíceis no deserto que o Senhor nos conduz, e nós nos assustamos com nossa reação. Às vezes alguns que são casados há muito tempo se assustam com a reação do seu cônjuge. Mas Deus nos leva ao deserto para vermos os nossos pecados, para que nós confessemos, para que nós busquemos a Ele. Amados, um exemplo bem claro a nós de alegria no deserto e que não contendeu com o Senhor foi do Dr. Russell Shedd. Não sei quantos conhecem, mas ele foi um grande servo de Deus que no final da sua vida foi acometido por um câncer terminal. Quando ele estava no estágio final do seu câncer, ele gravou um vídeo, está no YouTube, depois se os irmãos quiserem ver. Ele diz assim, abre aspas: meus amados irmãos e amigos, realmente eu não sei o que dizer sobre o sofrimento, por causa do fato que eu nunca sofri quase nada até esses últimos 3 meses. Realmente é uma experiência muito boa, porque a gente sente ser desmamado do mundo e pronto para subir. Graças a Deus, Cristo sofreu em nosso lugar, para que nós possamos também aproveitar a grandeza do seu amor. Fecha aspas. É no deserto que nós somos desmamados deste mundo. Irmãos, Cristo nunca será doce quando o mundo não for amargo. Cristo nunca será doce enquanto o mundo não for amargo para nós. E é no deserto que Deus faz isso conosco. Graças a Deus por Jesus, porque a palavra de Deus diz que em tudo Ele foi tentado, foi provado e não pecou. A palavra de Deus diz mais ainda, meus amados irmãos, que Jesus foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Cristo sofreu em nosso lugar, deixando exemplo para seguirmos os seus passos, o qual não cometeu o pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Observe um contraste, irmãos. Enquanto nós somos conduzidos ao deserto, e nós contendemos com o Senhor, e o povo contendeu contra o Senhor, Cristo, no sofrimento, no deserto, Ele não contendeu, Ele foi quieto, aceitou e nos deixou o exemplo para seguirmos. Se você já contendeu com o Senhor nas provações, arrependa-se. Nas provações, Deus tem muito a nos ensinar. Nas provações, nós aprendemos mais sobre quem Deus é, sobre quem nós somos,
fracos e pecadores. Às vezes nós ficamos desanimados, sim, irmãos, nós falhamos nas provações. Mas tem de bom ânimo, Jesus venceu em nosso lugar. Certamente os irmãos já ouviram da doutrina da perseverança dos santos. Essa doutrina diz que Deus, na sua soberania, preserva os crentes para que nós perseveremos firmes. A nossa confissão de fé diz, irmãos, bem assim, essa perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedendo do livre e imutável amor de Deus, da eficácia do mérito, da intercessão de Jesus Cristo. Quando Deus nos leva ao deserto, não contenda com o Senhor. Confie, descanse. Se você errou, se você não soube o que pensar, arrependa-se, busque a Deus. Você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba que você vai enfrentar muitas situações difíceis. Mas somente em Cristo Jesus você encontrará forças, você encontrará sentido na vida e você aprenderá que essa vida aqui é passageira e que a eternidade nos aguarda. Às vezes passamos por provações e não sabemos como Deus nos preservou. É assim, meus amados irmãos. Quantas vezes nós passamos por situações difíceis e só quando passamos por aquilo nós percebemos: Deus me guardou. Deus preservou a minha vida. Eu estava no deserto, eu não sei como, mas eu aguentei firme. Eu estou na igreja ainda. Não sei como, mas eu ainda sou fiel. Misericórdia, graça de Deus nos preservando. Tudo isso significa que não devemos ficar desesperados por sermos aceitos por Deus. Cristo foi provado em tudo, porém não pecou. Que nós descansemos nisso, irmãos, e não deixemos o diabo nos tentar em meio às provações, porque ele faz isso. Enquanto Deus nos prova para o nosso bem, o diabo no deserto, ele nos tenta para nos derrubar, para nos animar. Mas lembrem-se que Jesus morreu em nosso lugar e ele é a salvação para a nossa vida. Amados, quando Deus nos leva ao deserto, primeiro, não contenda com o Senhor, confie, descanse no Senhor, Ele sabe o que fazer. Em segundo lugar, obedeça a palavra do Senhor. Nós veremos isso do verso 4 até o verso 7. Quando Deus nos leva ao deserto, amados, obedeça a palavra do Senhor. Olha o que acontece no verso 4. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Esse então clamou Moisés passa a ideia a nós de que Moisés rapidamente clamou a Deus. Era urgente, é algo rápido. Moisés logo buscou a vontade do Senhor. Essa expressão aqui também, irmãos, referente a Moisés, só lhe resta apedrejar-me, aconteceu 2 vezes aqui no Antigo Testamento. A primeira é essa que nós estamos lendo. O povo ficou com muita raiva de Moisés, contendeu com Moisés e com o Senhor, tentou o Senhor. E a segunda vez foi quando os espias voltaram da terra de Canaã. 10 espias desanimaram o povo. Somente Josué e Caleb confiaram no Senhor. E o povo ficou com muita raiva. E queriam apedrejar Moisés, Caleb e Josué. Irmãos, quantas vezes nós na igreja, em meio às dificuldades, ao invés de clamarmos a ajuda de Deus, ao invés de intercedermos pela liderança, pelos presbíteros, pelos nossos pastores, nós nos levantamos para apedrejar. Quantas vezes, ao invés de nós clamarmos para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor derrame luz, nós somos como povo, nós nos levantamos para apedrejar.
em palavras, em atitudes que o Senhor não se agrada. Irmãos, muitas vezes nós pecamos contra Deus nesse sentido. Às vezes, amados irmãos, Deus nos leva ao deserto para que nós aprendamos a clamar a Ele, a descansar nele. A Bíblia disse, meus irmãos, que os judeus, algumas vezes, quando Jesus pregava a palavra, eles se levantavam para matar Jesus. Em uma ocasião, Jesus estava discutindo com eles, e eles se levantaram para apedrejar Jesus. Mas Jesus disse a eles que ainda não era a sua hora. O servo, meus amados irmãos, não é maior que o seu Senhor. Nós somos chamados para sermos cristãos. E certamente, se nós formos fiéis, como Cristo foi fiel, muitos se levantarão contra nós. Na igreja, na família, no mundo. E muitos, meus amados irmãos, certamente vão querer nos apedrejar, como queriam fazer aqui com Moisés. Mas Jesus nos deu uma esperança, meus amados irmãos. Ele disse assim: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos disserem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Amados, Deus nos leva ao deserto e às vezes, por nossa fidelidade, as pessoas vão querer nos apedrejar. Tem um amigo meu que, em um momento de dificuldade em sua família, ele dizia aos seus pais que Deus iria providenciar o que eles precisavam, mas os seus pais se levantaram contra ele, dizendo que Deus não faria aquilo. E às vezes, por nossa fidelidade em meio ao deserto, as pessoas se levantam contra nós, mas que nós nos alegremos, como Jesus disse, porque grande é o nosso galardão no céu. E o texto continua, meus amados irmãos, dizendo no verso 5: respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Observe, irmãos, o povo queria apedrejar Moisés. E qual que é a ordem do Senhor a ele? Vai ao encontro do povo. Pega os líderes e faz o que eu estou mandando. Enquanto o povo queria matar Moisés, Deus diz: vai ao encontro deles. Vai ao encontro. Leva contigo o bordão que feriste o rio e vai. Essa expressão aqui, meus irmãos, é muito forte. E muitas vezes, quando nós estamos no deserto, nós clamamos ao Senhor e Deus nos diz: faz isso. E nós pensamos: como assim, Senhor? É isso mesmo? Preciso ser fiel à tua palavra, mas eu estou sendo perseguido, Senhor. Seja fiel. Essa expressão aqui, meus irmãos, lembra muito quando Jesus estava em Nazaré. Ele estava pregando ali na sua cidade, e ele disse que um texto da Escritura, em Isaías, estava se cumprindo nele, e o povo ficou revoltado. Pegaram a Jesus, levaram ele até o monte e queriam jogar ele do monte. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Amados, se Deus não diz que chegou a nossa hora, nós não precisamos ficar preocupados. Devemos confiar na soberania dele. E aqui o Senhor orientou Moisés: vai diante do povo. Eu estou contigo. Confia. E no meio do deserto o Senhor faz o mesmo conosco. Seja fiel. Permaneça vindo aos cultos certinho. Obedeça o que o pastor te orienta.
Não falte nas programações. Eu sei que está difícil. Deserto não é fácil. É escasso, dói. Mas seja fiel, obedeça. Nós não devemos temer, irmãos, aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Nós devemos confiar no Senhor e obedecer a tua palavra. E o Senhor deu as instruções para que ele passasse no meio do povo, pegasse o seu bordão e fosse com os líderes. E no verso 5, eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Moisés. Mais uma vez aqui, irmãos, no verso 6, uma expressão chave é: estarei ali diante de ti sobre a rocha. Estarei ali diante de ti sobre a rocha. Irmãos, é natural do ser humano estar diante de Deus. Isso é natural. A palavra de Deus nos diz: prostrai-vos diante dele. É isso que a palavra de Deus diz. Mas aqui é uma expressão diferente, que diz que Deus estará diante de Moisés na rocha ali, sobre a rocha. E naquele momento Moisés vai e conduz o povo. Moisés obedece em tudo que o Senhor fala a ele. Ele vai ali e ele faz segundo as orientações do Senhor. Porém, meus irmãos, quando nós vamos ler o registro da palavra de Deus, nós bem sabemos que Moisés, ele falhou na orientação do Senhor. Os irmãos sabem muito bem, lá no registro de Números capítulo 20, que o Senhor orientou a Moisés que ele deveria falar com a rocha. E aqui, meus irmãos, no registro bíblico, nós podemos observar que Deus está dizendo: ferirás a rocha. Mas quando nós vamos em Números, ali a explicação é mais detalhada. O Senhor diz: fale a rocha. Mas Moisés não obedeceu ao Senhor, e por estar irado, e por estar talvez no calor do momento, ele feriu a rocha, ele bateu. E por causa disso, ele não entrou no descanso do Senhor. E é um exemplo a nós, é uma orientação a nós. Quando Deus nos leva ao deserto, Ele quer que nós obedeçamos a sua palavra. Ele quer que nós sejamos fiéis. Deus quer que nós obedeçamos a Ele à risca. Jesus disse assim, que se a nossa justiça não excedesse ao dos escribas e dos fariseus, nós não entraríamos no reino dos céus. No deserto, quando Deus nos leva ao deserto, devemos obedecer, assim como Moisés fez. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que essa rocha aqui apontava para algo maior. No Novo Testamento nós bem sabemos que Cristo, Ele é a nossa rocha. Ele é a água viva que pode matar a nossa sede. E é no deserto, meus irmãos, que nós aprendemos de fato que Jesus é o único que pode matar a nossa sede. Quando os recursos financeiros já não podem fazer mais nada, quando os médicos não podem fazer mais nada, quando os remédios não podem fazer mais nada, nós entendemos que só Jesus é suficiente. Só Jesus é suficiente. E assim como Moisés naquele momento feriu a rocha e ela deu água, na cruz do Calvário, um soldado feriu a Cristo e sangue e água saiu do seu lado. Sangue simbolizando a purificação do Antigo Testamento e água, sangue significando o perdão dos nossos pecados, com referência ao Antigo Testamento, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, e água simbolizando a purificação. Cristo é a nossa rocha que nos dá água viva. Só Ele pode nos satisfazer, só Ele pode dar sentido a nós. Nós, crentes, devemos aprender
no deserto que Jesus é o único que nos satisfaz. Que Jesus é o único que pode nos restaurar as nossas forças. Se você ainda não é um crente, olhe para Jesus. Jesus, ele pode, de fato, te dar prazer na vida. Tudo no mundo passa, tudo. Juventude, bens, riquezas, status, tudo passa. Mas em Cristo Jesus nós temos uma alegria eterna. Não importa onde nós habitamos, no mar, na terra, em grutas, em Cristo nós temos uma alegria verdadeira, uma satisfação. Quem beber desta água do mundo terá sede de novo, mas quem beber da água que Jesus dá, não terá sede. E aqui também, irmãos, é para nós um alerta, para que nós sejamos fiéis. Paulo advertiu a igreja de Corinto, dizendo: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. Deus nos leva ao deserto, irmãos, para que nós deixemos de cobiçar as coisas más deste mundo. Nas palavras do Dr. Russell Shedd, para nos desmamar deste mundo. Assim, meus amados irmãos, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na tentação do deserto. Quando o Senhor nos leva ao deserto, não endurecemos nosso coração. Confiemos na palavra de Deus, obedeçamos fielmente, para que nós agrademos ao Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, é um grande exemplo a nós de uma pessoa que Deus salvou e o conduziu ao deserto. Ele pregou aos seus irmãos, aos judeus, mas os judeus o queriam matar, o apedrejaram. Ele poderia ter pensado assim: Senhor, o Senhor está me conduzindo para o deserto. Está o Senhor comigo ou não? Paulo poderia ter pensado isso, mas ele aprendeu a estar contente em qualquer situação. Até que ele afirmou: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele aprendeu, em meio às dificuldades, que a graça de Deus basta. É no deserto, irmãos, que nós aprendemos que a graça de Deus nos basta. Concluindo, irmãos, quando Deus nos leva ao deserto, não contende com o Senhor, não se rebele, não queira argumentar com Deus, mas Deus comigo, eu não mereço. Não. Confie na palavra. Obedeça ao que o Senhor está dizendo. Abandone o que tiver que abandonar. Porque Deus contemplará a nossa fé. Em Deuteronômio, Deus disse assim: tu o tentaste em Massá, tu contendeste com ele nas águas de Meribá. Uma vez que uma linha poética consiste de cláusulas paralelas, Deus agora aqui, irmãos, no verso 7, olha o que diz o verso 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Massá, irmãos, significa provação. E Meribá significa rebelião. É como se Moisés, concluindo o ensinamento desse texto, dissesse assim: aqui será marcado porque vocês tentaram o Senhor. E aqui será marcado porque vocês se rebelaram contra Deus. Que no nosso deserto é que Deus nos conduz
as marcas não sejam essas, mas seja de confiança, de dependência no Senhor, de realmente deleite na presença de Deus, porque Deus, Jesus, a nossa fé, Ele vai contemplar. É por isso que nós louvamos, irmãos. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. E é no deserto que nós aprendemos isso. Oremos, meus irmãos. Bondoso e amado Deus, nós ouvimos a Tua palavra. Rogamos a Ti que nos ajude, ó Pai, a colocarmos em prática. Quando o Senhor nos conduzir ao deserto, ó Pai, que nós não contendemos com o Senhor. Nós não briguemos com o Senhor, mas que nós confiemos na Sua soberania. Que nós obedeçamos a Tua palavra, as Tuas ordens. Ó Deus, é difícil, Pai, mas nós confiamos no Teu Santo Espírito e em Cristo Jesus, que em tudo foi provado, mas não pecou. E é nos méritos dele que nós oramos, ó Deus. Amém.